primeiro dar boa noite a todos, mas que o próprio André Luiz, né, no Futuro Espiritual da Terra, procura trazer muito disso aí também, o que ele colocou aí. O que a gente já viu aqui, ainda tem coisas por ver ainda. A gente vai ver muito essa história de que a solução está dentro de cada um de nós. Né? O que a Luz colocou aqui no finalzinho, né, o trabalho deles, da espiritualidade maior, né, da casa espírita, dos dirigentes, dos médiums, né, é facilitar, né, nos proporcionar uma opção para que a gente tenha essa alternativa, né, igual um professor é um facilitador, né, e daqui cada vez mais para frente, nós professores vamos ser verdadeiros facilitadores, realmente, né? E o conhecimento vai ter várias formas, né, dele ser divulgado. E, inclusive, nos preparemos para isso por eles. Né? Inclusive por eles. Né? Eles já estão se preparando para que eles possam fazer esse trabalho, né, de facilitadores diretamente. Vamos dar um exemplo aqui, em vez de o Oswaldo aqui, né, vai vir né, o André Luiz. Não tem problema nenhum. Talvez vir um médium, ou dependendo do tempo, né, materializado, ou outro espírito, ou o que for, eles já estão se preparando para fazer isso. Né? Já vem fazendo isso há muito tempo, né? Reencarnando, né, em cientistas, em professores, em médicos, em filósofos, né, que estão trazendo uma porção de informação, em divulgadores da doutrina espírita, óbvio, né, também. Né? Então, né, o futuro espiritual da Terra, você está com o... Não, pode ser por aqui, eu vou por aqui. Ah, está aqui. Eu até dei uma boa simplificada agora para não ficar tão lento também o processo. Quer ouvir? Tá? Então, André Luiz, Futuro Espiritual da Terra. Rafael Gomes é o médium que psicografou. E hoje a gente vai falar um pouquinho na segunda parte do livro. E esqueci de corrigir aí, desculpe, não é só o 12 e o 13 não. É o 12, o 13, o 14 e o 15. Sempre tem um copia e cola que a gente bobeia. Tá? Então, isso aqui está numa proposta que o próprio Samuel Gomes traz, né, no livro. Né? É como se fosse um pequeno sumário que ele quer apresentar para os leitores. Eu fiz um pequeno, né, apanhado. Né? Tudo mudará vertiginosamente. Esse é o ponto. Né? Necessidades, nossas necessidades, estruturas espirituais, né, e neuropsíquicas. Então nós vamos mudar como seres, né, humanos também, como espíritos encarnados em seres humanos. O trabalho vai mudar, como a gente vai usar o tempo, as características sociais, um mundo melhor socialmente falando, né, e os recursos da natureza. Tudo mudará vertiginosamente. É isso que ele deixa muito claro na proposta deste livro. Né? Em vários capítulos a gente percebe isso. Ele vai falar da regeneração em boa parte do livro, que essa regeneração é exatamente tudo mudará, mutação de realidade dos mundos, que saem de protótipos materiais para os de condições espirituais. E, de novo, essa mudança depende de nós. Então, aqui uma pequena sinopse, né, do que né, o livro traz. É André Luiz sobre orientação de Clarência, o mentor dele. Então, ao longo do livro, ele fala sobre a limpeza espiritual que está sendo feita no planeta, vai falar sobre regeneração, sobre resgate de espíritos, né, que vão ser encaminhados a planetas mais adequados ao seu estado evolutivo. E nisso ele fala dos 3 grandes grupos de exilados e sua adaptação ao degredo. Então nós temos, né, esses grupos. As transformações fisiológicas e mentais em função da evolução da Terra, tudo mudará, né, vertiginosamente. Ele fala em mudança 2 ou 2 próximos 100 anos, ele comenta no livro de coisas que ele, né, o período de tempo que ele se utiliza agora é séculos, não é mais milênios. Modificações no processo reencarnatório, né, nós vamos evoluir, vamos reencarnar de forma diferente. Né? Fala de temas fundamentais da transição planetária e do convite do Cristo, né, para que nós participamos desse futuro espiritual da Terra.
Então essa é basicamente o que o livro, né, procura abordar. São 30 e tantos capítulos nessa segunda parte e mais uns 15 ou 16 na primeira parte. São quase 50 capítulos onde ele procura trabalhar isso daí. Tá? Então a gente está no capítulo 12. Né? Então Jesus determina o fim das fronteiras idiomáticas. Então o André e o Clarence estão acompanhando um grupo de resgate da Fraternidade Branca, é um grupo espiritual que atua nos Estados Unidos. Então do resgate no trabalho. Essa Fraternidade Branca faz um trabalho semelhante, né? Uma estrutura semelhante ao que nós temos aqui, né, em cima do Rio de Janeiro, que é o nosso lar. Tá? Esse trabalho está sendo feito com outros movimentos cristãos que já despertam para a realidade mortal. E todos eles trabalhando, então, no conjunto dessa tragédia. Quer dizer, movimentos cristãos, já despertos para a realidade mortal. Porque o Espiritismo é cristão. Estão todos trabalhando por isso, fim das fronteiras idiomáticas. Clarence para André Luiz, né? Então vai estar havendo uma aproximação dos planos espirituais da Terra para que haja uma maior harmonia entre os espíritos do planeta. Esse é o foco. Né? E Jesus Cristo colocou, né, para eles claramente no mundo espiritual, primeiramente isso está ocorrendo lá. Lá está precisando fazer isso também. Né? Essa harmonia, né, entre os diferentes planos, né, os diferentes ordens, as diferentes comunidades, colônias, né, que temos no plano espiritual. Eles já começaram a fazer esse trabalho lá, porque sabem que esse trabalho depois reflete, né, na gente aqui. Então, primeiro no plano espiritual, depois nos planos materiais. Tá? Essa é a ideia então, que eles estão propondo. No futuro, novas formas de comunicação, diálogos baseados na transmissão de sentimentos diretamente por mentes modificadas. Essa é a ideia. Já se diz a ciência hoje em dia que o pensamento é ação. O pensamento tem, né, efeito, tanto positivo quanto negativo. Então, se pensamento é ação, se eu jogo um pensamento bom, aquela pessoa recebe um pensamento bom. E eu, melhor ainda, recebo, né, toda ação corresponde a uma reação, recebo um pensamento bom também. Se eu mandar um ruim, e essa pessoa estiver bem harmonizada, bem tranquila, bate lá no escudo dela e volta para o dono. O dono é que vai sentir todo aquele pensamento negativo que ele, né, determinou. Muitos tinham uma ideia, né, que nós iríamos chegar a uma língua universal, né, o Esperanto, né? Aí o que eles colocam? Não, essa história de linguagem externa é totalmente superficial, né? O potencial está na mente. E se o potencial está na mente, os contatos vão ser sem limites. Contatos totalmente, né, mentais. Tá? E aí, nessa parte do capítulo, eles colocam que Jesus Cristo coloca que o planeta do amanhã, né, terá desculpe aí a simplificação para caber na linha, um presidente ou um governador encarnado, líder administrativo da Terra. Responsável, como Ismael, né, é o responsável pelo Brasil, como Jesus Cristo é o responsável né, espiritualmente por todo o orbe terrestre. Tá? Não teria um representante da mesma forma também encarnado. Ele seria o representante não dos Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Argentina, da Terra. Tá? Todos irmãos. Se são todos irmãos, porque o presidente, tem 10 presidentes, um único presidente governador. Tá? Contato com outros orbes. Sermos todos uma única nação. Uma única nação, não uma única nação aqui no sentido terra, não. Já está indo mais além. Contato com outros orbes. Somos todos uma única nação. Irmãos do nosso sistema solar. Aguardam o contato. Para nos ajudar na reconstrução planetária e atingirmos estágios mais elevados de evolução. Chico já falava isso lá no Data Limite. Quem ainda não viu o documentário,
veja, né? Eu estava pensando com a Luz, talvez em julho a gente trazer ele de volta aqui um dia, né? Porque é 20 de julho, a data limite está aí. 20 de julho de 2019. Já estamos chegando nela. Tá? Aí ele comenta também que a Terra tem, além da gente aqui, né? Mais 7 níveis de campos espirituais, né? Se fossem, né? Diferentes camadas, né? Do orbe terrestre. Os 2 primeiros são mais próximos das condições humanas. Ainda há, né, a situação de idiomas diferenciados, religião diferenciada, costume diferenciado. Ainda estão numa situação de separatismo com esse sentido. Ainda não estão totalmente unificados. Tá? Na hierarquia seria o nosso lar, o primeiro nível, e a Alvorada Nova, o segundo. Esses 2 primeiros que ainda tem isso aqui. E você vê, a gente que lê Nosso Lar, que a gente vê Missionários da Luz, né, vários dos livros do André Luiz, já vê a diferença que é Nosso Lar para a gente. Você imagina o 7º, como é que deve ser. Né? Então, do 3º em diante, a partir daí, do Alvorada Nova, do 3º nível, não tem mais essas limitações. Não existe língua, né, idioma, religião, costumes, é tudo, né, uma irmandade só. Todo um processo único, né, de funcionamento aí a nível espiritual. Clarence e o André colocam que vai haver uma reunião das várias cidades espirituais próximas da Terra, tá? Com a ideia aí de uma unificação planetária, né, dessas várias, né, camadas. Aí ele fala dos nossos representantes, né, que seria lá do nosso lar, né, que é o André, o Clarence e tudo. Né? Também estarão presentes, ligados aos aspectos separatistas dessa evolução, né, para discutir, né, esse processo de sair do separatismo e entrar no processo evolutivo. Vão estar presentes espíritos elevados dos campos acima, também, para poder trazer a sua contribuição. Né? E afirmam que Cristo vai se materializar no conclave para ele, né, realmente, presencialmente, né, coordenar todo o trabalho. Clarencio fala, o André pergunta e Clarencio responde que ele vai ser o representante de Nosso Lar, pelo Ministério do Auxílio, e falou que talvez até o próprio André Luiz, como repórter, né, já que o André Luiz é até conhecido na espiritualidade, né, como repórter, né, o repórter da espiritualidade. Né? Fruto dos esforços no trabalho que o André tem feito, né, no esclarecimento, e que também nós estamos aguardando as informações que podem vir disso aqui. Tá? E a chefia aprovou isso. Chefia, né? A chefia aprovou, então, que talvez o André realmente possa ser esse repórter para que faça, né, como ele tem feito com os vários livros dele, inclusive esse, né, esse que a gente está trabalhando, traga essa informação toda para nós. Tá? E a partir daí, Clarence está dizendo que essas reuniões devem se efetivar, ocorrer mais frequentemente, para poder colocar em funcionamento as mudanças necessárias em várias áreas da atuação humana, se direcionando para o coletivo, né? Trabalhar coletivamente e trabalhar em harmonia. Eles que estão trabalhando. 12. O 13, a revolução na estrutura social tem base, aí, de novo, esse tipo de conversa, né? A revolução na estrutura social tem base em cada ser, em cada um de nós. Esse é o capítulo 13. Eles estavam acompanhando uma passeata pacífica, cobrando, né, mudanças do governo, insatisfeita com a economia do país. No meio dessa história, entidades desesperadas, né, que tentavam promover a agitação e a baderna para tumultuar, né, aquela proposta, né, séria de mudanças, né, e de insatisfação. A ideia desses infiltrados era desacreditar as reivindicações, gerar um clima de medo e revolta na população. Tá? Esses infiltrados aqui são infiltrados encarnados, tá? Por essas entidades esperadas, que elas estão exatamente em desespero porque sabem que a regeneração chegou. E se a regeneração chegou, não vai haver lugar para eles. Então eles querem tumultuar ao máximo o que está acontecendo. Essa é a ideia deles. Tá?
Os encarnados, é muito comum, né, de colocar suas insatisfações nos governantes. A culpa é do governo. Né? Governo do Estado, governo da cidade, governo do país. Né? Tá? Em vez de alterar o modo de viver. Está aí o médico aí, né? Não assumem a responsabilidade de organizar de forma equilibrada o que a vida lhes empresta. De novo, o médico. Deus já nos dá tudo que a gente precisa para poder, né, seguir em frente. Isso vai gerar desequilíbrio emocional, né? Insatisfação que pode ser resolvida de que jeito? Por fugas, como o crime, as drogas, né, o sexo e os excessos, né? Excesso na alimentação, excesso no trabalho, excesso até no lazer, né? Mas também, além disso, também tem grupos equilibrados, também procurando participar desses processos, né, de reivindicações, ressaltar o descaso das autoridades por problemas sociais do país. Então, esse sim, são grupos que estão procurando exatamente esse caminho de realmente cobrar governantes comprometidos com a administração mais limpa e que os recursos para a solução dos problemas vão realmente para a população. Não é recurso da solução do problema do, né, bolso do governante. Tá? Então, a espiritualidade está trabalhando com grupos equilibrados também para fazer, né, um contraponto a esses que estão, né, tentando perturbar o que está acontecendo. Né? Obviamente, a gente sabe que num determinado prazo, quem vence vai ser isso aqui. E a gente ter a devida paciência. Alguns de vocês talvez possam já ver isso, outros nós vamos ver lá, né? Lá de onde nós vamos estar, né? Tá? Mas eu sou totalmente, acho que já disse aqui antes, totalmente otimista, porque, né, é o que eles dizem. Tem uma frase que eu gosto muito, né? O bem já é natural. Todos nós, todo espírito que foi criado, né? Desde do ignorante lá, né? Do simples ignorante, que é como todos começamos, todos temos o bem como um arquivo permanente. Eu gosto de falar dessa história, né? Ficar falando aqui em informática um pouco, né? O bem é um arquivo permanente. O mal é um arquivo provisório, que em alguns, né, é colocado mais em ação e em outros não. Então, né, os arquivos provisórios podem ser apagados, né? Podem ser substituídos e tudo. O arquivo permanente é o arquivo permanente. Então, eu considero que o bem é um arquivo permanente. Vamos continuar. Por favor. Isso. Tá? Transformações. O que está se esperando em relação a essa revolução na estrutura social? Tá? Político, o administrador público, o empresário, né? A população, mudar de atitude. A transformação tem, né, de fora para dentro, vai causar as frustrações. Então, a população está esperando que o político mude de atitude, o administrador mude de atitude, o empresário mude de atitude. Essa transformação venha, né, do governo para a população. Então, aquelas mesmas frustrações que já foram comentadas antes. Né? Isso aqui foi meio antes da hora. Fica quieto aí. Não sei o que houve aqui. Sempre assim, tenta tudo arrumadinho, mas depois eu nasce um jeito. Espíritos com funções governamentais e administrativas. Tem que dar exemplo. E esse exemplo vem dos planos superiores. Porque lá eles também fazem funções governamentais, administrativas, tem toda uma estrutura de funcionamento. Então eles têm que trazer esse exemplo. Aí eles comentam, o Clarence e o André, a corrupção e desvios existem há muito tempo na história da humanidade. Muitos dos descontentes de hoje eram aqueles que tiveram ganho fácil, né, de que forma? Usurpando os bens ontem. Então, ontem aí no sentido, né, de encarnações passadas. Aí tem que ver aquela figurinha lá aqui, né? Eu tenho pra frente também, né?
agora eu tenho um meu lá na aula, então eu estou me confundindo um pouco com ele aqui. Não, põe para frente mesmo. Tem que mudar de lado, né? Porque lá no meu é do mesmo lado. Gente, me desculpe, né? Então a ideia aqui, né, era falar sobre isso. Vamos ao próximo, tá? Então vamos falar da corrupção, né? Era só para mostrar, né? Como é que funciona, né, o processo. Ele vai embora, né? E aí então vamos continuar. Esses descontentes de hoje, de ganho fácil, usurpação de bens, dos hoje e ontem, quando puderam escolher, ele está sendo colocado por eles na primeira pessoa, né, no plural, o André e o Clarence, quando pudemos escolher, fizemos os mesmos erros na postura moral. Levar vantagem em função do prejuízo do outro. Está aí o exemplo. Né? Vários desses nossos políticos aí tendo teoricamente uma oportunidade de tentar se recuperar de quando tiveram a chance de fazer correto e não fizeram. Foi dada a chance novamente, né? Segundo o Evaldo já colocou aí, né? Não vai ter mais volta. Foi a chance que foi dada. Né? O repórter perguntou para ele e falou: você se prepare porque eles vão passar. Eles realmente tiveram a oportunidade de fazer história até, né? Se a gente imaginar, né, esses políticos mais recentes aí do Brasil, essa política como um todo, né, mais recente do Brasil, teve uma grande oportunidade de fazer história. Fazer uma história como Dom Pedro II, por exemplo, né? Tudo o que ele trouxe lá naquela época. Hoje, revelação da corrupção e recursos e interesses pessoais. Não é isso que tem acontecido? Corrupção, uso do recurso em interesse próprio, limpeza geral e profunda em todos os aspectos da existência humana no planeta. Nada por eles é desperdiçado. Então está na hora de limpar o planeta. O planeta vai mudar de status, vai regenerar. Então, eles querem corrigir. Tá? Pode estar havendo algum exagero de exposição nas mídias sociais, né? Às vezes aparece aí sócio com sócio, marido com mulher, né? As confusões que tem aí, tudo isso, tá? O saneamento vale para todo mundo. Então, se isso tiver que ser parte do processo de limpeza, vai ser utilizado. O ponto principal está nessa limpeza que eles estão programando. Cada um vai ter que enfrentar as suas escolhas. Isso pode trazer dores? Pode. Né? Aí eles comentam que é necessário mostrar as causas para que os envolvidos não se sintam injustiçados por essas dores. Exatamente, né? O causa e efeito. O convite para a mudança já foi feito há muito tempo. Sendo feito aí há 2000 anos. Que convite é esse? Ajustar a consciência do ser com a harmonia que rege o universo. Buscar a espiritualidade interior. Sempre olhar para dentro. Apenas. Né? Ser ou não ser. Né? Eis a questão. A verdade vem para todos. Que verdade é essa? É o chamado para as leis da vida, né? Ou acerto das contas com a justiça universal. Estejamos atentos. Todos temos que justificar as nossas ações. Principalmente, obviamente, aquelas ações, né, do mal, né? As ações que não são honestas, éticas, corretas, né? As boas, o ato de agir de forma caridosa, bondosa e tudo mais já se auto-justifica. Já traz uma justificativa já. Né? Então, quando fomos chamados para justificar, né, para tudo
ó, chamado para as leis da vida. Tá? A gente deve estar com as mãos ocupadas no trabalho do bem e reforma de nossos valores, para que demonstremos para eles a nossa vontade de permanecer no planeta em renovação. É tão complicado assim, mãos ocupadas no trabalho do bem. Isso não é tão complicado assim. Não é tão difícil assim. É um bom dia para uma pessoa que quando você chega no trabalho. Não sou eu que estou dizendo isso, não, eles é que dizem. Eles dizem que isso aí já é um ato de bondade, de caridade com o próximo. Às vezes o próximo está chateado, né? Que ele diz que do bom dia ele até se anima um pouco. Né? Coisas bem simples mesmo. Para a reforma dos nossos valores, talvez um pouco mais complicado. Tá? Mas nós sabemos quais são essas reformas dos valores. Né? Já tivemos algumas palestras aqui, há muito atrás, né? O Haroldo, né, dizendo, na hora dos bens materiais, ninguém está dizendo que todo mundo tem que estar andando, né? Vou até exagerar, pelado pela rua. Nada disso. Tem que ter uma boa casa, precisa de um carro para você se locomover e tudo, mas exagero, né? Excessos. Essa é a ideia, né? Precisamos estar conscientes das infelizes insinuações internas que estão lá no nosso maravilhoso HDzinho, que governam o nosso modo de ser, e não as atendendo mais na regência da nossa existência, e sim ouvir os apelos do nosso espírito imortal, que também está guardadinho lá no HD. É uma questão de escolha correta do arquivo certo que a gente vai abrir, que vai usar. Aí quem é que vem muito para ajudar nisso daí é a oração para pedir que a gente abra o arquivo certo. Para pedir que eles nos indiquem qual é o arquivo que a gente tem que abrir. Eles querem ajudar. O tempo todo eles querem nos ajudar. O Evangelho será estudado por todas as ciências humanas. Um pouco, né, que vários também já falam sobre isso, né? O Evangelho não é, e ele hoje falou também, né? Não é uma questão de que a gente tem que ser caridoso, bondoso, não sei o que, são questões de como se fossem regras que Deus vai ficar o tempo todo atrás da gente, nos cobrando para a gente ser aquilo ali. Não, né? Ele é um guia, né? É uma orientação segura para as lutas terrenas. E a doutrina espírita veio com recursos para interpretar, né, o Evangelho, para que a gente possa aplicar pelos que precisam conhecer a sua mensagem em busca de encontrar paz e harmonia. O Evangelho não é meramente um livro religioso, simplesmente, né? Como se fosse um grande manual de comportamento do espírito, comportamento da humanidade. Né? No mundo regenerado, o Evangelho será estudado por todas as áreas humanas da investigação da realidade mortal, né? A exemplo do que Jesus Cristo nos trouxe, que foi exatamente, né, todo o desenvolvimento desse Evangelho, né? E nos planos mais elevados isso já acontece, né? Entendimento, então, de todo esse processo. O que é esse entendimento? É o autoconhecimento versus as verdades depositadas por Deus em cada um de nós. O médico falou a mesma coisa, né? Nova metodologia de estudo. Então o Evangelho vai ser um guia de estudos. Se lá fala em você não praticar ao outro aquilo que não gostaria que praticasse a você, isso, no primeiro momento, talvez seja uma filosofia, uma proposta filosófica, uma proposta de comportamento. Mas no momento que isso aí é ensinado, é estudado, é posto em prática, no dia a dia, nas escolas, né, onde for, passa a ser uma metodologia de estudo, passa a ser uma metodologia de ensino, passa a ser uma forma de, né, ensinar a população o que ela realmente deve fazer. Né? Com isso está se contando com o esforço de amigos encarnados na divulgação da doutrina espírita, tá? Necessário para os que precisam de orientação para direcionar melhor a sua existência. Oradores fazem também esse trabalho em diversos grupos, pequenos ou grandes. São as palestras, né, os grupos de estudo, que a gente colocou aqui, né, um pouquinho antes de apresentar lá o médico. Isso aqui já é parte daquilo de fazer um pouquinho, já está fazendo, cada um fazendo uma parte. Igual um aluno prova, né, um aluno está com dúvida e pergunta
o colega ajuda. É a mesma coisa. Você está com uma dúvida sobre alguma coisa do Evangelho, do livro que está lendo sobre o Espiritismo, você conversa com o colega, né? Busca outras fontes, outros livros. O processo é contínuo. Aqui algumas pequenos pitos, né? Vamos dizer assim, parecido com o que o médico colocou, né? Então vamos lá. Médiuns, expositores e escritores. Né? Médiuns, são médiuns, no sentido de principalmente os que atuam mediunicamente falando, porque todos somos médiuns, né? Expositores, tem uma aqui, né? Um expositor aqui, né? Escritores, os escritores. Atentos para, nos trabalhos, não se entregarem ao personalismo e à vaidade de se sentirem especiais ou missionários. Especial, gente, é esse cara aqui, ó. Esse cara é especial. Esse é o especial. Tá? Nós estamos aqui para ter... Não é JC. Né? Não é JC. Tem gente chegando pela primeira vez. Tá, eu uso muito o JC já direto. E o cara é o cara mais ainda que o JC, que eu chamo de o cara. Aí é Deus mesmo. Né? Então, o JC é o carinha. Esse é o carinha. O cara e o carinha. Né? Então, na verdade, existem vários carinhas, né? Existem vários Jesus Cristos, né? Pelo universo, né? São os responsáveis diretos, né, pelo trabalho do cara. O cara só tem um mesmo, ele só tem um, não tem jeito. Mas existem vários carinhas aí fazendo esse trabalho também. Tá? Então isso é muito importante, porque a gente não é nada, a gente é só um instrumento de trabalho, né, procurando, né, ajudar o próximo. Né? Então usar a humildade como armadura para que cumpram as tarefas a ele designadas. Humildade. Né? Qual é essa tarefa? Realizar os trabalhos e transmitir as informações para os quais foram preparados no plano espiritual, pelas diretrizes definidas pelo carinho, pelo JC de novo. Então os médios vieram preparados para fazer um trabalho, os expositores, os doutrinadores em trabalhos, né, de recuperação de espíritos, ou de mesmo, né, desobsessão, ou o que for. Né? Os escritores, tem autores que escrevem, não é psicografia. É a própria pessoa que escreve. Estudou e tudo e escreve. Né? Claro que ele tem uma baita ajuda, mas não é o caso dele incorporar um espírito que vai, né, ele vai psicografar o espírito, mas o espírito está o tempo todo ali junto com ele, ajudando a ele no trabalho daquele texto, daquele livro, daquele material que ele está trabalhando. Tá? E aí Clarencio vem para comentar também que o trabalho deles, né, dessa equipe onde o Clarencio faz parte, é apoiar qualquer iniciativa para melhorar a vida dele, ajudando-os a vencerem suas batalhas contra as imperfeições do passado e oferecendo apoio a esses corações que colocam a própria alma nos trabalhos abraçados. Então, os médiuns, expositores, escritores, todos esses têm um apoio da espiritualidade, né, para que esse trabalho possa ser feito da melhor forma possível. Então você está estudando, né? Você não é nenhum desses três, mas está estudando, está querendo aprender mais sobre a doutrina, está tendo uma dúvida, pede inspiração. Né? Anjo da guarda, não estou entendendo isso aqui. Né? Me dá uma luz aqui, me dá uma ajuda. Tá legal? E dá uma inspiração. Então eu vou pegar tal livro. Não. Eu sabia que algum dia eu ia trazer o palestra do médico aqui. Está tudo aí. Está tudo aí. Né? Casando uma opção de vezes, já casou aqui as duas. Isso é muito, muito legal. Né? O capítulo 15, né? Hoje provavelmente eu não vou, né, passar do tempo, hoje já está bem tranquilo. Até tinha combinado na frente com a Lute, né? Por conta da minha saúde, não anda 100%. Então vamos lá, eu gosto muito desse capítulo. Né? Maturidade pede que cada um saiba o que quer. Está dentro do médico de novo. Né?
o que a gente quer, o que cada um de nós quer. Então, vamos lá, divulgação da doutrinária por livros. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam lá acompanhando um médium escritor que estava sendo combatido, obviamente não é de tudo, né? Okay? Por trazer informações novas que mexiam com a mente conservadora dos defensores da verdade, para preservar os princípios da doutrina espírita. Tá? Isso aí já vem de alguns autores, acho que mesmo André Luiz, Emmanuel, comenta. O próprio Kardec comenta, né? Que a doutrina é dinâmica, né? Não é estagnada, né? Ela tem que evoluir com a própria evolução do processo. Então, às vezes, coisas novas vão surgir. Né? E aí vem de novo aquela visão, às vezes, de muitos conservadores, né? Que o novo não é o certo, né? Então isso pode gerar medo, né? Em relação aos pontos de vista desses mais conservadores, que se colocam, né, na preservação das verdades transformadoras que não precisam de defesa. Desculpa, eles querem se colocar, né, no lugar dessas verdades transformadoras que não precisam de defesa. As verdades transformadoras não precisam de defesa. E a doutrina não é nossa. A doutrina é dos espíritos. Quando eles trouxeram ela para a gente, ninguém pediu para eles, né? Eles simplesmente acharam que era o momento da gente tomar esse conhecimento, né? E trazer essas informações para a gente poder usufruir disso, né? O que o Clarence coloca? Deus, a posição dele, é respeitar a escolha de todos. A gente deve buscar, né? Cada um sabe o que quer, a melhor forma de nos educar para a fraternidade no trabalho espírita. Respeito. É de muita importância para a juventude. Respeito. Respeite a opinião do outro. O outro quer ser conservador ainda, acha que aquilo ali que aquele autor está trazendo não é Kardec. Né? Tá bom, você tem a sua opinião. Respeite. Você não necessariamente tem que seguir a dele. Né? É o que ele fala aqui. Respeitar a escolha de todos. O que esse escritor estava trabalhando, só aqui que estava no capítulo, então coloquei o escritor e as entidades que o estavam orientando na escrita mediúnica era uma obra reflexiva sobre ajustes existenciais de como conviver melhor com nós mesmos. Dentro de novo dessa perspectiva. Tá? Então esse escritor, né, se disciplinou, ele ficou num período de reclusão para o trabalho de psicografia, né, para gerar mais uma obra com reflexões sobre as lutas da alma, né, versus afeto, emoções, essa parte, né, que envolve muito, né, as nossas emoções. Esse era o trabalho que provavelmente, talvez dentro do texto que ele estava trabalhando, alguns mais conservadores achariam que talvez ele não estivesse, né, preservando os princípios da doutrina espírita. Tá? Tá, esse estão passando para André. Né? O esforço de nossos companheiros em orientar os homens de modo, né, que a mente humana se desenvolva, e para que isso aconteça tem que haver um maior intercâmbio. Um maior intercâmbio em todos os sentidos. Intercâmbio entre encarnados e encarnados, intercâmbio entre desencarnados e desencarnados, intercâmbio, obviamente, entre encarnados e desencarnados. Tá? Para que com esse intercâmbio, com essa, né, dizer que o esforço de nossos companheiros, são os dois falando, então, nossos companheiros são espíritos que estão se esforçando, né, para poder trazer, né, essa mente humana mais desenvolvida e esse maior intercâmbio. Aprender os que nos convém seria, né, um grau para a gente procurar atingir uma maturidade, onde cada um então saiba o que quer em seu coração e para si. Essa seria, né, essa busca por essa maturidade, né? O que eu quero realmente. Né? Alguns dirigentes e orientadores preocupados com um grande número de obras mediúnicas, né? Então, de novo, né, receio que introduzam deturpações aos princípios doutrinários organizados por Allan Kardec, seriam, né, de novo, né, preservação da doutrina espírita e procurando evitar, né, a influência negativa, né, o menos aqui nas pessoas. Ali dava para ter escrito negativo, mas eu aproveitei, já estava pronto, ficou negativozinho ali. Tá?
Então, o que se quer de nós, de certa forma, de cada um de nós a partir de agora? Que a gente tenha uma consciência mais lúcida sobre esse assunto. Que assunto? Tá? O que cada um sabe. O que é? Que assunto? Sobre o que estudar, o que ler, né? O que questionar numa palestra, o que perguntar, que dúvidas ter, que dúvidas tirar, procurar se informar. Tá? E não assumir posições previamente, às vezes, né, definidas por conta de um autor ou de outro autor. Né? Ter essa liberdade, como todo aluno, né, deveria também ter essa possibilidade de contar com seus professores também, né, tirar dúvidas e tudo. Tá? Então ele quer aqui uma consciência lúcida sobre esse assunto, né, porque nós vamos definir, cada um saiba o que quer, o que é melhor para nós, no que diz respeito aos esclarecimentos e estudos. Essa ajuda ao anjo da guarda, essa ajuda, né, a espiritualidade, que eles vão, né, com certeza, nos ajudar nesse processo. Tá? O que se espera da mente na regeneração? Que ela seja menos dependente de orientações exteriores, que ela busque mais os recursos na sua verdade interior e não em fontes externas. Aí eles, de certa forma, né, fazem uma... Como é que eu vou colocar aqui? Tem uma ideia de uma visão mais na frente, né, mais futura, né, que aqui o que ele coloca: informações escritas não mais necessárias, que nós seremos livros vivos nos quais Deus atuará ou escreverá a nossa forma de viver a cada momento. Né? Claro que para chegar a isso aqui, os livros vão continuar, né? Os livros, os estudos, né? Todo esse processo. Mas a ideia depois é que a gente possa resgatar toda essa, né, essa informação, principalmente essa forma de nos comportar, desculpe, né, que já está dentro de cada um de nós. Os livros seremos nós mesmos. Né? Ele vai poder se comunicar, né, por livros vivos, médios, tá, sobre o qual Deus então atuará e escreverá, né, vamos dizer assim, de uma forma mais geral, a nossa forma de viver a cada momento. Tá? Então ele vai atuar, né, diretamente, né, em todos nós. Nesses momentos da transição, o que nós temos? Muitos livros, né? Muitos irmãos encarnados de todos os níveis evolutivos. Olha que interessante o que ele coloca aqui. Atender necessidades conforme o fórum íntimo de cada um. Então alguém talvez não esteja num nível íntimo, que não adianta vir um livro muito sofisticado. Não adianta uma grande síntese do Pedro Lopes. É um livro extremamente complexo e em uma boa parte dele ele fala do universo, né, da própria criação, do processo. Mas na parte final dele, onde ele fala sobre, até sobre economia, né, a parte social, ele tem um capítulo que chama o chefe, né, como seria, né, o comportamento de um chefe, né, eu diria mais ali até, já poderia interpretar como um líder, né? Então atender a necessidades conforme o fórum íntimo de cada um. Então o que Jesus Cristo sempre colocou? Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Isso em que sentido? Que cada um de nós é um mundo que se movimenta, vibra em órbitas e sintonias diferentes. Não adianta querer que às vezes, né, numa mente que está procurando crescer, está procurando estudar, está procurando melhorar, você já querer que ela saia, né? Vou dar um exemplo assim, um doutor já dali. Ele está no nível médio. Então ele tem que ser um bom aluno de nível médio. Ele chegou no nível superior, ele tem que ser um bom aluno de nível superior. Isso é que é o mais importante. Né? Não botar, né, a carroça na frente dos bois, querer, né, passar por cima das coisas.
Cada coisa tem o seu devido tempo na espiritualidade. A gente não pode também, às vezes a gente até pode ficar até angustiado, tudo querendo, às vezes andar muito rápido também com esse processo. Calma, sempre pede, porque tem o tempo certo das coisas irem acontecendo. Aí, continuando dentro dessa perspectiva, né? Não se preocupar com o número de obras. Tá? Desde quando, se você pensar assim, eu vou achar ruim eu ter um bom número de obras sobre um determinado assunto que eu possa consultá-lo, né, para poder me esclarecer. De novo, né, a gente pode usar o exemplo da internet, é só ter o cuidado com a qualidade das obras que você está olhando. Né? Buscar com amor o respeito aos nossos irmãos de caminhada. Então não sair criticando, o livro do cara nada disso, respeito. O cara escreveu o livro dele, você não concorda com a posição dele, beleza, siga a sua, vá para um outro caminho. Tá? Ele não é pior ou melhor. Né? Tá? Digo, por que isso? Porque para que a fraternidade, o seu desejo de fraternidade, não ser apenas palavras em nossas bocas, né? Mas vazias nos corações. Fraternidade ser realmente posta em prática. Né? Obviamente tem problemas. Né? É o fechamento que eles colocam aqui. Né? Grupos de entidades infelizes querem deturpar esses ensinamentos. Então podem trazer, né, informações, podem trazer comunicações, né, inadequadas. Né? Podem. Tá? Cabe, e a espiritualidade já nos diz, normalmente o espírito superior a gente percebe pela forma de falar. Né? A linguagem dele é uma linguagem clara, né, educada, ele tem formação, né? Ele não vai falar, né, não vai ter erro de comportância, né, falar um bando de palavras chulas, nada desse tipo. Né? Tá? Os médiuns, muito cuidado para não divulgar a sua forma particular de interpretar aquele assunto. Às vezes não é função do médium interpretar o que o espírito vai transmitir, pura e simplesmente transmitir. Aí, né, é animismo, né, aí teria um pouco de animismo do próprio médium. Tá? Grupos. Por que grupos com mentes fechadas a novas informações? Né? Por quê? Não, esteja aberto. Né? Não existe, claro, né? Exatamente existe. Né? Tá? Mas, aquilo que, né, como eu falei, do otimismo e tudo mais, né? A verdade predominará acima de tudo, sem precisar atacar ninguém. O grupo é muito fechado? Bom, fiquem lá no seu trabalho. Dentro desse trabalho muito fechado, né, fazem trabalhos de ajuda ao próximo e tudo mais, puxa a vida, muito bom. Está trabalhando também. Né? Quem se engana em qualquer função encontrará as respostas. Né? O esclarecimento devido para se corrigir dos princípios que são as leis de Deus. Né? Falta caridade, ação da reação, né? Não fazer ao próximo que não quer que faça você mesmo, né? O amor, né? As leis que Deus, né, nos colocou. Não podemos ser juízes em áreas em que todos estão comprometidos com desvios e enganos. Como é que é a moça na praça, né? Que ia ser apedrejada? Né? Então atire a primeira pedra quem não tem, né, nada a dever, como ninguém atirou. Não podemos ser juízes em áreas em que todos estão comprometidos por desvios e enganos. Né? Amor, autoridade para avaliar, auxiliar, corrigir aqueles que abraçam a tarefa intermediária e os amigos do plano espiritual. A gente tem sim isso. Tá? Avaliar o que está acontecendo, auxiliar se for preciso, corrigir, tiver que corrigir, né? Porque eles podem errar também. Todos podemos errar.
Olha os amigos aí. Clarence, então, fechando esse capítulo. Se os homens valorizassem mais o esforço e a dedicação daqueles que se entregam aos seus compromissos e tarefas, exemplo que ele coloca lá, menos tempo para fofocar, né, de uma forma mais geral, né, mais energia para seus próprios deveres. Isso aí é um princípio espírita, né? É um princípio de vida, né? Estou falando de espiritismo. Se os homens valorizassem mais o esforço e a dedicação daqueles que se entregam aos seus compromissos e tarefas. Isso aqui não é espiritismo. Isso é vida. É moral, né? É ética, é honestidade. Né? Mais energia para os seus próprios deveres. Não esses que já estão se dedicando, mas aqueles que ficam, né, só, né, não fazendo o que deveriam. Né? E nós? Aumentar a nossa compreensão para que, frente às críticas e oposições às nossas atividades, superemos essas predisposições infelizes. Né? Então, se você sofrer críticas, né? Isso também, de novo, não é espiritismo. No trabalho, né? Na tua vida, no dia a dia e tudo. Né? É importante, né? Essa energia vai nos ajudar também, né? A compreender melhor essas críticas, superar essas predisposições infelizes, né? Tentar estar mais harmonizado para que, né, a energia negativa bata e retorne, né? Porque o amor nos pede então esse entendimento. Né? Aqui eu só usei como exemplo, né, alguns né, esforço e dedicação daqueles que se entregam aos seus compromissos e tarefas, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. Então todos comprometidos com as suas tarefas. Faz muito tempo que eu não passo isso daqui, né? Porque eu nunca consigo chegar ao fim. Então hoje eu quero passar, porque isso é muito bonito isso aqui. Nem sei se todos já viram. Então, para a gente refletir, tá? Vai aparecer um pouco aí o universo, né? Então vamos lá. Uma família. O maior desafio para o homem não se constitui na conquista do cosmos, ou no pleno conhecimento das leis que regem o mundo material. Seu maior desafio é a conquista de si mesmo, no domínio mais amplo das próprias emoções e dos pensamentos que se originam em seu mundo íntimo. Bezerra de Menezes. Ou, como é que é o nome do médico lá? Ou como é que foi o André Luiz várias vezes, né, nesses capítulos, todos dizendo basicamente isso. Aqui ele foi um pouco mais amplo nessa história aqui, né, por conta, né, da necessidade, né, que a gente tem, de certa forma, né, do homem que é entender o universo, né, entender tudo que acontece aí fora e tudo mais, né, que é ter pleno conhecimento de tudo que acontece no seu mundo material, né, no nosso dia a dia material, tá? Mas o maior desafio é o que está dentro, né, dele mesmo. Vamos ver. Uma boa semana a todos.